Uma amizade de anos, um quase beijo que nunca acontece e um iogurte que esconde mais sentimentos do que parece. No episódio de hoje, Yu e Himari descobrem que algumas fronteiras entre amizade e amor são mais frases do que imaginavam. Então, para começar, nosso protagonista, Yu tá lá, na maior bad, reclamando que não dorme direito há 2 dias. E a culpa é de quem? Da garota que foi a primeira paixão dele. Lembram dela? Lá do Jardim Botânico, que reapareceu do nada, é justamente Arin, que tá mexendo com a cabeça dele agora. Que situação, né? Pra piorar tudo, ele tenta falar com a melhor amiga, a Himari, mas cadê ela pra responder? Pra quem perdeu o último episódio, a Himari ficou toda estranha, meio irritada só porque viu o Yu de papo com Arin. E o mais doido é que foi ela que deu a maior força para ele ir falar com Arin. A verdade é que a Himari tá mais perdida que cego em tiroteio, com os próprios sentimentos. Uma confusão só, e parece que tem mais coisa aí. Arin até comentou que a Himari era super quietinha quando mais nova. Dá pra acreditar? Vendo ela hoje toda elétrica, impossível. Mas voltando pro episódio de agora, o Yu encontra a Himari do jeito mais aleatório possível. A garota tá literalmente em cima dos armários da escola. Sério. Ele pergunta o que rolou no dia do encontro, porque ela sumiu, e aí ele começa a sacar que ela tá evitando ele de propósito. Só não entende o porquê ainda. A Himari se segura nos armários, vai se afastando dele, tipo brincando, sabe? Diz que tá no clima de ficar a 3 metros de distância do Yu. Logo depois, quem dá as caras? Arin. E como eu já disse, o rosto dela entrega tudo. Mesmo tentando disfarçar, as caretas dela são demais. Ela dá bom dia pro Yu, ele fica surpreso, demora a responder. Ela insiste, chega perto com uma cara meio séria e repete bom dia. Ele finalmente responde e ela fica toda vermelhinha. Sério, tô curtindo muito a Arin. Ela não tem nada de quietinha como parecia. Aí o Yu conta pra Arin que a Himari tá evitando ele. Arin, com aquela força que só ela tem, resolve do jeito mais direto. Pá, agarra a Himari pela cabeça e levanta ela no ar. Gente, essa cena foi muito maneira. Depois disso, os 3 vão pra aula. No caminho, Arin entrega uns biscoitos que ela fez pro Yu. Ele fica todo sem jeito, diz que nunca ninguém fez isso pra ele antes, mas fica felizão, olhando os desenhos e tal. Arin diz que manda bem nos doces. Himari volta a provocar o Yu, dizendo que ele tá caidinho pela Arin. Eles começam a conversar e ela joga mais lenha na fogueira, falando que Arin tá apaixonada por ele. O Yu nega, diz que não tá namorando ninguém. Aí a Himari, impulsiva como sempre, chega pertinho dele, quebrando a tal regra dos 3 metros. O Yu não perde tempo e segura ela pra não fugir de novo. Ele quer conversar sério. Ele diz que acha que ela fugiu no dia do encontro pra deixar ele sozinho com a Arin, pra, entre aspas, ajudar. E aí ele pergunta daquela história do beijo. Lembra que ela sugeriu que eles podiam dar o primeiro beijo juntos? Parecia só provocação. Ou não. É nesse momento que o Yu percebe uma coisa. A Himari tá muito corada. O rosto dela tá vermelhão, reagindo à proximidade dele. Ele fica confuso, pensa se isso tem a ver com os sentimentos dela, mas logo se convence que a Arin foi o primeiro amor dele e pronto. Ele acha que mesmo ela sendo o primeiro amor dele, ele provavelmente não foi o dela. Então, ele pede pra Himari parar com essas brincadeiras todas. Nesse momento, ela se afasta, tomando um iogurte. Pode parecer besteira, pessoal, mas guardem essa informação do iogurte, vai ser importante mais pro final. Antes de ir, ela manda um esfria a cabeça pra ele, mas a imagem dela corada não sai da cabeça do protagonista. Ele fica pensando no que tá acontecendo com ela. Ela sempre provocou, mas nunca reagiu assim. E aí, ele admitiu pra si mesmo. Naquela hora, achou a amiga muito fofa. Opa, acho que o clima tá pintando entre os melhores amigos, hein? Mais tarde, no laboratório de ciências, tá todo mundo reunido. O Yu tá mexendo nas flores dele e a Arin tá cada vez mais encantada por ele. Enquanto a Himari tenta zoar ele de novo, ele corta, pede pra ela deixar em paz. Aí ele pede pra Arin dar um jeito nela. E Arin obedece na hora e mobiliza a Himari de novo. Esse trio é muito cômico. E adivinhe, a Himari tá tomando outro iogurte nessa cena. Sim, de novo, o iogurte. Fiquem ligados que isso vai fazer sentido. Mas segurar a Himari é difícil. Logo ela se solta e provoca de novo. Pergunta na frente da Arin se eles não podiam tentar de novo, dando a entender que já tinham se beijado. Arin fica pistola, entende tudo errado e sai da sala chateado. E o Yu
fica lá, sem entender bolhufas do que aconteceu. Olha, pra mim tá na cara, ou a Himari está sabotando o clima dele com Arin de propósito, ou, e eu acho mais provável, ela mesma não entende o que tá sentindo. Parece que ela quer dar umas flertadas com o Yu, marcar território, mas nem ela sabe por quê. E no meio disso, age como uma boba e depois ri da própria confusão. Ela diz que foi vingança pela hora que ele encurralou ela mais cedo para conversar. O Yu vai falar com ela, mas ela segura o braço dele e ele acaba caindo por cima dela. Silêncio total na sala, só dá pra ouvir o coração dos dois batendo forte. É aí que ela pergunta bem baixinho: vamos? Essa pergunta é sobre o beijo, galera. Ela tá dizendo que se ele quiser, ela topa. E ainda joga aquela promessa antiga deles na roda. Uma promessa mais dela do que deles, né? Aquela promessa de que eles vão casar quando completarem 30 anos. Mas aí ela levanta aquela outra questão. Ela solta mais uma dessas falas que parecem brincadeira, mas que talvez tenham um fundo de verdade. Diz até que se ele não fizer isso agora, ela pode acabar casando com outra pessoa no futuro. Essa história já tinha aparecido lá no episódio 1. E olha a dica, é a segunda vez que ela menciona isso. A família dela é rica, influente, casamento arranjado não seria impossível. Com certeza tem algo aí que ela tá escondendo. O clima entre eles está pesado. O Yu pensa se teria problema em beijar ela, e parece que agora vai. Mas é claro que a Himari não ia perder a chance de fazer piada. Bem na hora H, quando ele tá chegando perto, ela saca o celular, tira uma foto da cena, quebrando totalmente o clima e caindo na gargalhada. Diz que era só brincadeira. Ah, Himari, assim não tem como te defender. O Yu fica bravo, óbvio. Eles discutem e ela vai embora mais cedo do laboratório, o que é super estranho porque eles sempre voltam juntos para casa. No dia seguinte, quem aparece? Aquele amigo meio figura do Yu, o Makishima, e claro, com mais uma garota a tiracolo. Ele encontra o Yu no jardim, cuidando das flores. O Makishima é sempre direto e sem noção, já chega perguntando qual foi a resposta do Yu para Arin, achando que ela tinha se declarado. O Yu nega na hora. O Makishima, como sempre, faz algumas piadinhas, então ele descobre que a Himari está agindo de forma estranha e ele decide investigar. Mais tarde, depois da aula, o Yu termina de preparar as flores e decide fazer uma sessão de fotos com a Arin, a modelo dele, para se inspirar e criar mais acessórios novos baseados no tema de romance. Tudo parecia tá indo bem, as fotos estavam ficando legais, mas o Yu percebe as fotos que ele tá tirando estão ficando muito iguais a que ele normalmente tira da Himari. Então a amiga dele decide ajudar, ela vai até a Arin, fala algumas coisas no ouvido dela, algumas coisas que fica no mistério, a gente não descobre o que ela disse, mas a gente pode supor. Pra mim, ela falou alguma coisa tipo que ela beijou o protagonista, ou ela pode ter revelado que Arin foi o primeiro amor do protagonista. E isso fez a Arin fazer aquela expressão de querer agarrar algo. E o protagonista amou essa expressão. Ele imediatamente bateu a foto e se sentiu muito mais inspirado. E outra cena muito boa que acontece é que a Himari disse que era mentira o que ela tinha falado para Arin. Isso deixa a Arin possessa e ela pega uma cadeira e dá uma de Datena. E foi várias vezes pelo visto, porque a cadeira tá amassada. Mais tarde, o Yu e a Himari estão voltando para casa, juntos como sempre. O Yu tá pensando nos acessórios que ele vai criar com aquela boa foto que ele tirou da Arin, principalmente pensando em como ele vai trabalhar nisso com um tema sobre romance. É então que do nada a Himari, numa cena bem simbólica, com o rosto meio na sombra, meio que querendo esconder o olhar dela, tentando esconder de certa forma os seus verdadeiros pensamentos do Yu, ela pede para que ele faça um acessório para ela também, baseado no tema de romance. O protagonista não entende nada, ele fica confuso e perdido, mas naquele momento ele sente uma vontade louca de tirar uma foto da Himari, do jeito que ela estava ali, igual fez com outra garota, mas ele pensa que não podia fazer isso para ela. E aí vem mais uma esperança para mim do futuro do casal, é que diferente da foto que o Yu da Arin, ele disse que ele gostaria de guardar essa foto da Himari para ele, se ele tivesse tirado a foto, mas ele não tirou. Ele lembra da promessa da amizade deles, ele não queria estragar isso. Essa promessa da amizade deles para o protagonista é sagrada,
Por isso, quando a Himari pede o acessório com o tema de romance, ele recusa. E isso pega ela de surpresa total. Quando ela pergunta por quê, a resposta do Yu é como um soco no estômago dela. E no nosso, ele diz que é porque ela é a melhor amiga dele. A decepção no rosto dela é clara, mas ela esconde novamente com aquele estilo brincalhão dela. Ela fala que só estava brincando, só para não piorar o clima. Mais tarde, sozinha no quarto, a Himari pensa no que aconteceu. Ela sente que levou um fora, e isso tá machucando ela. Ela percebe que, de certa forma, o protagonista ergueu uma barreira chamada amizade, que ele não vai permitir que a Himari ultrapasse. Então, ela vai até a geladeira, pega um iogurte, olha o iogurte de novo. Eu tô dizendo, isso é importante, vai ser mais importante lá pra frente. Então, enquanto ela tá bebendo e olhando para as estrelas, ela lembra do olhar dele no encontro com Arin. Tinha uma chama da paixão ali, mas não era pela Himari. Aquele olhar era para Arin. Ela tá sentindo que tá perdendo o protagonista. A Himari percebe que sempre usou a amizade como um escudo para fugir do que sentia. Agora ela acha que é tarde demais e que perdeu a Sansa. Mas mesmo sabendo disso, ela decide que não quer se afastar. Prefere continuar amiga do que perder o protagonista. É bem triste, né? Eu fico meio dividido, então ela finalmente percebeu. Pelo que dá a entender, ela já suspeitava sobre esses sentimentos que ela tinha pelo protagonista, mas ela nunca avançou, porque ela tinha medo de perder a amizade dele. Então ela sente que já perdeu o amor romântico do protagonista, e ela tá com medo de perder mais. No dia seguinte, a galera toda sai para comemorar o novo acessório do Yu. Finalmente está terminado. O Makishima e a Himari continuam trocando farpas como sempre. É sempre divertido ver os dois. E eu mostro um enfeite de cabelo que ele fez. Uma tulipa linda. O Makishima sempre querendo causar. Sugere que o protagonista coloque o acessório no cabelo da Arin. Ela adora a ideia, fica toda animada. A Himari mesmo claramente incomodada por dentro. Entra na onda e incentiva também. O Yu acaba colocando o enfeite na Arin. E os dois ficam super sem graça, um clima tava rolando ali. Mais tarde, depois do jantar, a Himari foi pro banheiro ou foi pegar bebida, não sei direito. O Makishima sugere que Arin se torne a modelo principal do protagonista. Sim, esse Makishima hoje, nesse capítulo, esse cara aprontou. Ah, cara, eu não sei se eu acho graça dele ou se eu acho ele irritante, porque eu torço pela Himari. O protagonista hesita um pouco, já que a Himari é a atual modelo dele, mas ao mesmo tempo ele percebe que não tinha um motivo para recusar. Então ele ia aceitar. E é nesse exato momento que a Himari aparece e, cara, ela não engana ninguém, ela tá furiosa. Ela tenta disfarçar, mas tá na cara que ela não gostou da ideia. Ela até inventa algumas desculpas, dizendo que vai ser muito trabalho para Arin, que ela tem que se juntar ao clube, mas claro, o Makishima tá lá como advogado do diabo, fala que isso não é necessário e convence mais ainda o protagonista. Então, o protagonista dá a opinião dele, diz que a ideia não é ruim e que poderia mesmo escolher Arin como nova modelo. Isso é como uma facada para Himari. Ela fica arrasada. Ele continua dizendo que foi a própria Himari que sugeriu ele trocar de modelo para buscar inspiração. Isso é verdade. E por cima, ele comenta que ela tem agido estranho ultimamente, falando de amor o tempo todo, mesmo dizendo que não entende nada disso. O Yu termina falando que ela precisa se esforçar mais para mostrar o que sente. Fica claro que o Yu se sente desconfortável com as brincadeiras da Himari sobre ficar ou beijar, e a gente entende o porquê. Ele tem medo de acabar se apaixonando por ela. É claro, ele só pensa isso, mas né, personagem de anime, adolescente, conversar abertamente sobre sentimentos? Nunca. Resultado, só confusão. Depois dessa conversa toda, a Himari tenta se acalmar e vai procurar o iogurte dela. Vocês se lembram que eu disse que o iogurte dela era importante? Então, tá aí. É nesse momento que é importante. A gente percebe, fica meio que implícito, não fica na cara. Ela bebe esse iogurte não só porque ela gosta do sabor. Claramente ela gosta, mas porque, de certa forma, essa bebida
acalma ela. A gente viu ela fazendo isso quando ela ficou corada, a gente viu ela fazendo isso quando ela queria brincar com o protagonista no laboratório e a Arin segurou ela. A gente viu ela fazendo isso quando ela não conseguiu dormir de noite e estava pensando e olhando para as estrelas, pensando no romance dela com o protagonista. E aí a gente vê ela novamente, agora nesse momento. Só que agora não tem nenhum iogurte. Ela não consegue encontrar nenhum. E por cima, o protagonista disse que ela deu pra ele mais cedo o último. E aí pronto, ela surta de vez. Agora, sem o iogurte pra segurar a onda, ela perde totalmente o controle. Joga um copo de água na cabeça do Yu e a situação vira um climão. Em seguida, ela praticamente grita que quer terminar a amizade deles. Do nada, o protagonista entra em pânico, sem entender nada. A cena é tensa, mas ao mesmo tempo é bem engraçado, porque ela claramente tá gritando de raiva e o protagonista ao mesmo tempo tá gritando, só que ele tá gritando de surpresa. Essa cena é muito boa. Eu dei umas boas risadas nessa cena. E aí, terminou o episódio. Olha, nesse episódio eu fiquei com muita pena da Rimari, sério, deu dó dela, mas ao mesmo tempo, pensando bem, é meio que ela colheu o que ela plantou. Foi ela quem ficou empurrando o protagonista pra cima da Arin, se escondendo atrás da amizade para não lidar com os próprios sentimentos, agora tá aí, enfrentando as consequências. Mesmo assim, dá uma pontinha de pena. Sobre a Arin, ótima personagem, super linda, simpática, nada contra, mas ainda assim, a minha torcida é pro Yu ficar com a Rimari no final. Podem me julgar, mas eu shippo os amigos de infância. É isso. No geral, pessoal, achei um episódio muito bom e bem emocionante. Conseguiu me prender e me deixar ansioso pelo próximo. Valeu pela companhia e até a próxima análise. Fui!